noite. Nós estamos aqui em mais um podcast F5 da FATEC de Volta Redonda. E eu sou a professora Roberta, estou aqui com a professora Fernanda. Nós somos professoras do Clube de Ciências, que é um clube que tem trabalhado aí com os alunos o tema para incentivar a participação das meninas e mulheres na ciência. E a gente vai ter mais uma conversa hoje aqui sobre esse tema com duas ilustres convidadas aqui, as nossas professoras Gisele Roças e Rosana Rossiti. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de agradecer a FATEC por nos receber aqui no podcast, né, por abrir esse espaço para nós, e agradecer também ao Rafael, pela parceria aí e por estar aqui hoje com a gente. E é isso aí, então vamos lá. Eu vou pedir para a Fernanda apresentar as nossas convidadas. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Obrigada. Então, vamos começar as apresentações. Estamos aqui hoje com a Rosana Rossiti, né, que é graduada em Terapia Ocupacional, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, é pós-doutora em Aplicabilidade da Análise de Comportamento e pós-doutora em Ensino na Saúde. É docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde e no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? Isso mesmo, Rosana? isso mesmo. Seja bem-vinda. Um dos programas funciona na cidade de São Paulo e o interdisciplinar funciona na cidade de Santos, Baixada Santista. Muito bom. E também temos, né, a professora Gisele Roças, que é bióloga, com mestrado e doutorado em Ecologia pela UFRJ, é professora titular do Instituto Federal do Rio de Janeiro e docente do Programa de Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências, do PROPEC do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Atua como coordenadora adjunta da modalidade profissional da CAPES, desenvolve pesquisa com professores da educação básica e superior e é mãe da Valentina. É isso, Gisele? Exatamente. O nosso programa fica em Nilópolis, né, na Baixada Fluminense, e hoje a gente, né, apesar de eu conhecer a Rosana já há muito tempo e a gente trabalhar junto como consultoras há bastante tempo, hoje a gente acabou vendo um pouquinho até de aproximações entre Volta Redonda, você falou com Santos, né, e até com esse caminho também dos nossos desafios como mulheres e profissionais e cientistas nesse caminho, né? Hoje Rosana já é avó, mas eu ainda sou mãe, né? E aí até hoje ainda, né? Apesar de já ter criado os filhos, né, Rosana? Nessa trajetória, sempre compartilhando, né? A administração familiar, do lar, com a academia, com a formação mesmo, temos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado, ingresso numa universidade pública, morar fora da cidade de domicílio, né, organizando família, semana para poder estar fora e estar também dentro junto com eles. Né? Então, é um desafio que é possível quando a gente realmente tem um objetivo, né? Tem uma meta a ser atingida. Isso aí, muito bom. Só aproveitando para poder... a Gisele, né, além, né, de todo esse currículo que a gente apresentou, ela, como professora, né, do programa do PROPEC, do Instituto Federal, orienta o trabalho, né, de doutorado, a tese de doutorado da Roberta. Minha orientadora. orienta a Roberta nessa tese, que inclui, né, o projeto do Clube de Ciências aqui da FATEC. E a gente tem desenvolvido aqui, né, em conjunto algumas atividades muito interessantes, e uma delas foi, né, no Dia do Meio Ambiente, que a gente comemorou esse ano. Foi uma atividade que a gente fez destacando um espécime, né, de pau-brasil que a gente tem aqui na escola. E esse trabalho, essa atividade rendeu, né, aí a gente conseguiu produzir um artigo que foi apresentado no congresso na Colômbia na semana passada. E a Gisele que foi representando, né, esse trabalho, o Clube de Ciências. Exatamente. Como é que foi, Gisele? Primeiro eu quero agradecer a FATEC por abrir as portas, né, para que a gente pudesse fazer, né, desenvolver esse projeto de pesquisa aqui dentro. É um projeto que tem apoio tanto da FAPERJ, né, quanto do CNPq, em editais específicos, né, o primeiro exatamente incentivando meninas e jovens mulheres a participar, né, de ciências e das engenharias, né,
e o universal do CNPq, com um projeto, né, que na verdade é basicamente o mesmo projeto que a gente conseguiu fomento para poder participar e desenvolver as ações do clube. Né? E aí a Roberta, como doutoranda, aceita esse desafio e consegue, né, em parceria contigo, essa disponibilidade. Então, acho que é importante também agradecer não só as agências de fomento, mas em especial a FATEC, que abre as portas e entende a importância desse movimento e da criação desse espaço para poder a gente não só comunicar e divulgar as ciências, mas também ter movimentos de despertar o interesse, né, de meninas e também de meninos, porque a gente não precisa excluir os meninos nesse despertar para os espaços, né, científicos, para os espaços de ensino superior. Eu acho que todo o movimento que a gente vem fazendo agora de ressaltar o papel feminino vem na expectativa de mostrar que nós, mulheres, pertencemos a esses espaços também, mas que não precisa ser uma coisa em exclusão à outra. Então, a gente não precisa repetir os erros do passado, criando essa dicotomia. Então, agora é vez da mulher e os homens não têm direito a isso, e os meninos, né, não têm direito a isso. Então, acho que a gente tem que aprender a viver numa sociedade mais democrática e mais igualitária, e por que não fazer isso nessa nova geração, né, incentivando ambos. Do âmbito, né, dessa ação do projeto, que foi pensar essa mata nativa, né, esse remanescente de mata que tem aqui, com a descoberta do pau-brasil, com a ida dos meninos, né, lá ao Jardim Botânico, conhecendo uma outra pesquisadora, a doutora Cláudia Barros, né, que é anatomista. Eu fui percebendo o envolvimento, né, de vocês no clube, dos alunos e de vocês, e aí com essa possibilidade da escrita desse artigo, que a gente levou, né, lá para o REDLAD, né, que é o Congresso da Rede Latino-Americana, que aconteceu na Colômbia, agora no município na cidade de Monteria, lá na Colômbia, na última semana. E a apresentação foi muito interessante porque despertou a atenção de muita gente. Porque Monteria é uma cidade também de interior, né, no sentido da Colômbia, não é uma cidade rica, é uma cidade com uma série de questões ambientais que precisam ser trabalhadas, né, de ausência de saneamento básico adequado. Então, é muito parecida com algumas das nossas cidades, por exemplo, da Baixada Fluminense, né, aqui no caso do Rio de Janeiro, e mas de outras cidades do país, e com muitas áreas de mata também. E aí e tinham muitos professores das escolas públicas lá participando do evento. Isso foi uma característica muito interessante. Tinha inclusive uma menina de 7 anos de idade que foi apresentar o trabalho. Né? A Karina. Eu achei, gente, fiquei tão encantada com ela, uma indiazinha, sabe, com as trancinhas, tem, né, aquela coisa do povo indígena colombiano, né, dos povos de lá, dos povos originários. E aí eu fiquei percebendo quanto é importante esse envolvimento que vocês estão fazendo aqui, né, e como alguns de lá estão fazendo. E aí, conforme eu fui apresentando, vários professores e professoras vieram depois entrar em contato comigo para poder pegar, né, informação sobre o Instagram de vocês, para saber mais informação, pediram material escrito, como é que eles tinham acesso. Aí vai sair uma revista, né, do evento, alguns artigos foram selecionados, parece que o do Clube de Ciências foi um dos selecionados para poder compor a revista. Estou esperando, né, aguardando aí essa confirmação. Boa notícia. Parece que sim, né? Maravilhoso. E aí as pessoas estavam muito interessadas para entender isso, como foi o envolvimento dessas crianças, como é que eles aprenderam as técnicas, né, de fitossociologia, de florística, né, porque muitos professores que estavam lá são professores de biologia. Muito bom. E ficaram interessados com isso, né? E com essa questão do envolvimento e do despertar, né, do interesse da discussão de gênero já nessas escolas. Né? E aí uma pessoa em particular, né, um outro trabalho que foi muito interessante, que mostrou uma relação bem legal, que aí não no sentido de pensar a levantamento florístico, né? Mas era um trabalho que passava, de alguma maneira, por isso, que foi o envolvimento das avós. Eles levaram as avós para dentro da escola, para que as avós mostrassem como que algumas das plantas nativas, né, que tem lá, que hoje estão, né, misturadas com as plantas invasoras, eram usadas na alimentação da Colômbia.
E que com isso eles tinham muito menos problemas de questões de saúde, né? Hipertensão, diabetes, né? Conhecimento popular, né? Interagindo com a ciência. Né? E aí tinham muitos professores né? Eles têm uma preocupação de resgate com a cultura das avós muito grande, né? E eu acho que isso também pode ser uma porta, né, para o clube, para anos seguintes, né, para o ano que vem pensar, talvez recuperar um pouco também, né, dessa cultura que tem aqui. A gente vem para o que é Volta Redonda? É uma ótima ideia. Né? A gente... Não sei por que tem esse nome, né? A gente ficou curiosa de tentar entender. É por causa do Rio Paraíba, né, o percurso do rio nessa área aqui, né, nessa região, ele faz um trajeto que faz realmente quase uma curva ali, e aí é a origem, alguma coisa nesse sentido, que está relacionado com o Rio Paraíba, que tem o nome da cidade. Uma volta redonda, né? É uma volta redonda do Rio Paraíba Sul. Uma curiosidade, pessoal, a volta já dá a noção, né, de circular, em volta redonda, né? Por que será? É porque deve ser um braço assim, bem, né, uma curva bem redondinha, né? Quase fechada. É isso. Mas isso, muito gente. Bom, porque saber, né, que o nosso trabalho já está aí atravessando fronteiras, saindo de Volta Redonda, né? Indo lá para Monteria, na Clube de Ciências da FATEC. Em breve em Caldas Novas, no IMPEC, né, que vocês vão isso, também. Tem também o outro artigo, né, que foi publicado na revista do evento, né, do IMPEC, e vai ser apresentado qual é o mês? Outubro. Em outubro. Rosana vai estar aí lá também. Rosana e Roberta estarão também participando desse evento, né? Então, a gente agora então vai começar para fazer algumas perguntas, né, para conhecer mais sobre a carreira de vocês, a vida de vocês e a atuação que vocês, né, iniciaram e nunca mais pararam. E a gente quer saber um pouco mais. Então, vamos para as perguntas. Professora Rosana, pode falar um pouquinho mais para a gente sobre algum projeto que tem desenvolvido atualmente, algum que tenha destaque? Né, porque são muitos, né, com certeza, ao longo da carreira. Mas atualmente, assim, o que você tem? Comecei, né, muito dentro da área da educação especial, com orientação de mães, com avaliação de desenvolvimento infantil, né, sempre tentando ter essa contribuição com a sociedade. Né, sempre acreditei que como estudante, né, em todos os níveis que eu fiz, públicos, né, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e depois ingressando como docente numa universidade pública, eu sempre tive uma responsabilidade social, acreditando que eu tenho que devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade acreditou e investiu em mim. Então, eu sempre desenvolvi projetos na área da infância, ora dentro de hospitais, ora dentro de casas permanente, transitória, né, para crianças em processos de adoção, e sempre advogando pela interprofissionalidade. O que é isso? Como é que eu vou ensinando estudantes, né, de diferentes áreas profissionais, como é que eu estimulo, como é que eu sou a facilitadora para que eles aprendam a trabalhar juntos, desde a formação, para que a partir do momento que eles vão para o cenário de prática, eles possam ter essa prática colaborativa, esse trabalho em equipe efetivo, visando sempre a atenção centrada na pessoa que tem as demandas para fazer a intervenção. Então, para que eu tenha um objetivo comum, para que eu saiba delinear um projeto, um plano de intervenção que vá ao encontro das necessidades do usuário, da criança, da família, da comunidade. Então, hoje em dia, a minha área de pesquisa é a formação, a educação interprofissional e a prática colaborativa, e isso tanto no âmbito da educação permanente, né, formando profissionais já graduados nessa perspectiva, como atuando no mestrados, né, no mestrado profissional e acadêmico, e também na graduação. Maravilhoso. É um trabalho, né, muito importante, e isso que você falou sobre, né, devolver, né, para a sociedade aquilo que foi, né, a gente, né, acreditou, apostou, né, no teu potencial, e se devolver, acho que se todo mundo pensasse assim, né, comprometimento, ia ser maravilhoso. Sim, essa que é a ideia. Certo, né, se fazer. Gisele, vou fazer uma pergunta então agora para você, sobre sua trajetória acadêmica, né, também. Você se formou, né, na graduação em Ciências Biológicas e, além de continuar na área de pesquisa, você está assim, super atuante na área de ensino. Foi algo pensado ou foi
Você deixou a vida te levar? Como é que foi isso? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Assim, e aí, para quem está ouvindo a gente, principalmente para futuras jovens profissionais, né? Então, eu acho que a certeza que eu acho que eu tinha era que eu tinha que estar disponível para as oportunidades que iam aparecendo. Porque às vezes a gente cria um roteiro mental e esse roteiro mental ele não acontece do jeito que a gente imaginou. Isso não significa que a gente fracassou, nem que a gente não está, né, batendo nas portas certas. Isso significa que talvez a gente não esteja observando aquilo que está sendo apresentado para a gente, né? Claro que dizer isso hoje, né, aqui com 50 anos de idade, é muito mais fácil do que quando você tem lá 20, quando 20 você está passando por isso, passando né? pelo milhão, e você fala, gente, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, né? E aí, enfim, ainda que eu estivesse fazendo, né, a graduação e o mestrado e depois o doutorado em ecologia, a sensação que eu tinha era que, assim, acho que é um pouco do que a Rosana falou, eu não estava devolvendo para a sociedade algo que eu achava que eu podia ser mais atuante, né? Porque assim, o que a ecologia faz? Eu me lembro que a minha avó, né, uma preocupação que eu tinha era isso. Se a minha avó não está entendendo o que eu estou fazendo, e a minha avó foi uma das mulheres, junto com a minha mãe, com as minhas tias, extremamente importante, porque se não fossem elas se dedicando e trabalhando, e até muitas vezes abrindo mão de uma série de coisas, para que eu e meus irmãos, por exemplo, estivéssemos numa universidade pública, eu não teria chegado onde eu cheguei. E se eu não conseguir explicar para minha avó, né, o que eu fazia, então alguma coisa eu não estava fazendo direito. Não é que a ecologia não estivesse dando conta, era eu, Gisele, não estava fazendo direito. E aí aquilo começou a gerar um incômodo na minha pessoa, né? E aí, enfim, acabou que por situações diversas, né, falecimento do meu pai, aquela coisa toda, eu precisei começar a trabalhar muito cedo. E aí eu fui dar aula, né, porque tinha uma pessoa que conhecia não sei quem, fui dar aula numa instituição particular de ensino superior, naquele antigo curso de normal superior. Não sei se vocês vão lembrar dessa história. Sim. Né? A Rosana certamente vai lembrar bem, que foi uma política de Estado, proposta do Cristóvão Buarque de Holanda, que os professores precisavam retornar para o ensino superior para que aquelas, né, que tinham aquela formação em nível técnico do antigo normal, ganhassem então uma capacitação. Eu acho que ele tinha o coração no lugar certo, mas a proposta ela tinha uma série de falhas mesmo, né, em alguns momentos. Entre outros motivos, porque as professoras, coitadas, elas não tinham uma preservação do tempo delas de trabalho para isso. Então, elas tinham que trabalhar as 40 horas semanais e à noite frequentar a graduação de novo. Muitas senhoras já, inclusive, com 20, 30 anos de sala de aula, que precisavam daquilo para continuar trabalhando, que algumas instituições particulares exigiram, e ainda tinham que ter o custo dessa manutenção, né? Então, por isso que eu falo, acho até que ele tinha o coração no lugar certo, mas a forma como a política foi implementada não foi uma boa política. E ali, eu comecei a trabalhar ali. E ali eu comecei a aprender com mulheres experientes, professoras experientes, o que era ser uma professora. Porque eu não sou licenciada. Olha. Sim. Eu só tenho bacharel. Eu me identifico, né, muito com a sua história, porque eu também fui nesse mesmo caminho, assim. As coisas que foram acontecendo depois da minha formação, que também é bacharel, né, que foram me levando para a área de ensino. Mas eu também não fui preparada para trabalhar, né, para estar dentro de uma sala de aula. Isso aí. E aí, nesse caminho, eu lembro que eu não sabia fazer um quadro, gente, eu não sabia fazer nada disso. Eu chegava ali e dava aquela aula que eu achava que era uma aula boa, né, porque tinha conceitos, porque tinha informação, porque tinha um artigo mais recente em inglês, e elas precisavam de coisas muito mais básicas, de um lado, e do outro, gente, era assim, porque a postura mesmo de uma sala de aula, como é que você senta, como é que você se fala, como é que você escreve no quadro. Você apaga o quadro para o professor seguinte, né, uma cortesia, uma gentileza. Elas me ensinaram. Então, eu digo que eu hoje mais aprendi, naquele momento da minha vida, eu mais aprendi do que ensinei. E aí eu descobri que eu gostava desse negócio de dar aula. Aquela coisa assim, eu gosto desse negócio, deixa eu entender um pouco mais isso. E aí, por conta dos meus sobrinhos e depois da própria Valentina, né, a Valentina chega bem depois comigo já consolidada, né, coordenando um programa de ensino, né, mas aí com meus sobrinhos eu fui percebendo assim, e junto com essas professoras, que
elas sabiam muito pouco sobre ciências. E aí a minha preocupação era como que essas professoras vão ensinar ciências nas escolas com pouquíssima base sobre conceitos que eu diria hoje que são triviais para a gente que fez ciências biológicas, por exemplo, ou fez química, ou fez física, e que para elas não era tão trivial assim, né? E nessa história, como é que então eu formo futuras pessoas que podem ter interesse nas ciências se elas não compreendem bem o que são as ciências, os conceitos básicos, né? E aquilo começa a chamar a minha atenção. Então, quando eu termino o doutorado em ecologia, eu já estava num programa de ensino de ciências, numa instituição particular, pensando a formação de professores. E aí eu aprendi, né, não só com essas professoras, mas com professoras e professores desse programa maravilhosos, e com grupos de pesquisa, e com grupos de leitura. Então, assim, eu fui forjada mesmo, né, na prática. E aí, depois que eu entrei para pensar, né, sala de aula é uma cachaça, depois que eu entrei nisso, eu não consegui mais sair. Né? Nunca mais saiu. Enfim, a CAPES entrou em mim, eu nunca mais saí da CAPES, e aí a história é essa que eu tô aqui hoje com vocês, fazendo essa conversa, e muito feliz, né? Não me arrependo das opções que eu fui fazendo, né? E aí hoje eu consigo perceber aquilo que eu lá na ecologia explicava para minha avó, e minha avó não entendia o que eu estava fazendo, e eu achava que eu estava devendo, né? Tipo assim, né? O investimento que foi feito em mim, eu hoje consigo perceber que eu consigo retribuir, pelo menos, né, na tentativa de uma igual medida, e hoje a minha avó consegue entender minimamente o que eu faço. Opa, então acho que eu estou indo no caminho certo. O objetivo está sendo alcançado. Exatamente. Eu acho uma coisa importante, quando a gente fala em ensino, né, a gente normalmente se remete à academia, né, à escola, seja lá em que nível for. E eu sempre comecei na área de ensino por meio do ensino de mães, para que elas pudessem melhor estimular os seus filhos com deficiência. Né? Então, assim, toda a didática, toda aquela adaptação da própria linguagem, né, de como é que eu faço o outro entender, como é que eu faço o outro aprender sobre um determinado conteúdo. Então, para mim, o ensino se aproxima, né, quando eu vou, então, para o mestrado e me aventuro a fazer um programa de treinamento para mães, né, para acompanhantes de bebês com síndrome de Down, para que eles pudessem ter uma estimulação do desenvolvimento mais rápida e mais apropriado para cada uma das singularidades dos casos, né? Então, também essa linguagem do ensino é importante, não só o ensino formal, mas como é que o ensino informal também tem uma potência quando você acredita que é por ali que a gente transforma as pessoas, né? É isso. Esse é um caminho, né? E é um caminho fascinante, né? Eu nunca mais saí. E estou nisso há 27 anos. Se vê ali no ensino e se encontra. Vocês se inspiraram em alguma mulher cientista em algum momento da carreira de vocês? Eu acho que no momento da formação, eu sou terapeuta ocupacional. Então, se hoje a terapia ocupacional é uma profissão ainda não muito explorada, não muito conhecida, imagina isso há 40 e tantos anos atrás, quando eu ingressei na primeira turma da Universidade Federal de São Carlos, lá em 1978. Olha, primeira turma. Primeira turma. Então, assim, tudo era muito novidade. Então, existe ainda essa graduação? Existe. Para mim foi novidade essa graduação. Tem vários, né, em várias universidades, e recentemente, coisa de uns 15 dias atrás, tinha um movimento bastante grande em Brasília de estímulo, de favorecimento para as universidades poderem criar o curso de terapia ocupacional, uma vez que é uma demanda, né, de profissional que atende a diferentes necessidades das pessoas, desde as pessoas com necessidades especiais, idosos, a saúde mental é uma área muito forte, a reabilitação física é muito forte, e hoje em dia com a prospecção aí dos casos de autismo, né, numa incidência altíssima, a terapia ocupacional sendo uma profissão super preparada para atender a esses casos. Né? Eu achava que era uma especialização apenas. Não, é uma graduação mesmo, de 4, 5 anos, a depender da universidade. Ótimo. E naquela época a gente se identificava com algumas mulheres, né, porque ela é uma profissão quase que eminentemente feminina. Tem, né, a questão de gênero está presente, homens, mulheres, mas ela é eminentemente feminina. E a terapia ocupacional surge no Brasil muito pelo trabalho de Nise da Silveira, né? Uma psiquiatra do Nordeste, que tem até o filme, onde ela acredita que através da ocupação humana a gente vai transformando e vai curando as pessoas.
Então, naquele momento já da formação lá na década de 70, né, do século passado... Aquele movimento para erradicar os manicômios. Isso, né, a luta antimanicomial. Então, assim, no Brasil teve um movimento muito intenso, defendido por alguns, né, desses historiadores, desses pesquisadores, e Nise da Silveira foi uma das pessoas que levantou a bandeira, acreditando que através da ocupação da atividade muito bem orientada e conduzida, não é uma atividade livre, que as pessoas poderiam sair daquele adoecimento, né, tão traumático para elas e para quem vivia, né, para quem via, e se engajar de novo em outros processos de vida. Então, acho que naquele momento eu comecei a descobrir, mas eu não dava esse devido valor. Eu acho que eu fui reconhecer essa cientista, Nise Silveira, quando comecei a ingressar mais na questão da academia, de estudar mais a fundo, de entender a potência, né, que a mulher, diante da ciência, pode acreditar em coisas que até então não haviam sido, né, desvendadas. Nossa, ótima referência, assim, porque os trabalhos dela também foram super reconhecidos, né, no mundo inteiro. Não se limitou, né, só aqui no Brasil. E hoje, ontem, no caminho, a gente descobriu que a Rosana fez parte do processo de avaliação do curso de terapia ocupacional que o IFRJ tem no campus de Helena, porque a gente tem essa graduação lá no Instituto, né? Então, e eu não sabia, né? Ela falou, eu conheço. Tem a graduação. Tem a graduação de TO no campus. Eu sou a colaboradora consultora da CAPES, mas também sou assessora consultora do INEP para os cursos de graduação, na área de educação especial e na área da terapia ocupacional. Então, já tive, né, conhecendo alguns cursos aqui do IFRJ. Foi eu conheço uma das minhas falei, avaliações. não, é Realengo, nossa, é Nilópolis. Aí eu fui mostrando, falando para ela, né, nesse caminho. É dentro ainda, né, do que a Rosana disse, né, de não ter muitas mulheres, né, dentro da sua profissão. Vocês, nessa trajetória, têm alguma história específica sobre a questão, né, de desafios, como por ser mulher, né, na profissão, seja na área acadêmica, ou, né, mesmo no ensino, até, né, com as mães, com as famílias, alguma situação específica? Assim, bom, eu sou, né, de formação, eu sou uma bióloga, né, de campo, né, que ia para o campo, né, fiz ecologia vegetal, então que ia para o campo, e de um curso que, não sei nem dizer, a biologia não é que seja um curso que tem mais mulher ou menos mulher, porque eu nem sei se na época que eu fiz eu não tenho essa clareza, né? Diferente da TO, da enfermagem, né? Que são cursos que são do serviço social, que tem uma característica mais feminina, porque é isso, são cursos que têm uma essência de cuidadores, né? E aí acham que a mulher automaticamente atende melhor a esse perfil, porque isso é da natureza da mulher, que é mãe, que é cuidadora. Então, você vai olhar a nutrição, você vai olhar os professores, né, das idades, né, das séries iniciais, por exemplo, né, e dos anos fundamentais, do Fundamental 1, por exemplo, são profissões que automaticamente remetem a gente para a ideia de que são mulheres que atendem mais a isso, né? E aí tem alguns... Porque as mulheres têm o dom de cuidar. O dom de cuidar, o dom de ensinar, o dom de cozinhar, o dom do afeto, do acolhimento, tudo isso, né? E eu fui para uma área diferente da Rosana, eu não sei dizer se tinham mais ou menos mulheres, assim, né? Eu não tenho essa percepção. Não sei nem como é hoje, né? Não tenho essa ideia. Eu diria até que talvez tenham mais homens do que mulheres, mas não sei se com uma diferença tão grande. Como as engenharias têm, por exemplo, né, como a ciência da computação tem, né, como algumas outras áreas têm. Né, como é o caso da física, que é um curso essencialmente masculino, da própria química. Né? A biologia eu não sei bem onde ela está localizada nesse âmbito. Mas, por outro lado, no laboratório que eu comecei a trabalhar, que era o Laboratório de Ecologia Vegetal, com o professor Fábio Scarana, era um professor novo que estava entrando na UFRJ, recém-formado, tinha 27 anos e ganhou um laboratório. E nesse laboratório ele ganhou 11 alunos distintos, né? Tanto de iniciação científica quanto de mestrado e de doutorado. E eu era a única mulher nesse laboratório. E aí, assim, como é que esse laboratório está organizado? Gisele, por que está com um monte de sujeira da pia? A louça, né? Tipo assim, aquele monte de louça. Quem não está lavando a louça, né? Ah, quem é que cuida da faxineira que vem aqui? A Gisele agenda a faxineira. Então, assim, por um lado,
não porque eles não são, né, até hoje a gente tem muito contato e tal, e não que eles sejam machistas, mas porque havia uma expectativa de que a mulher tinha que ocupar esse papel da organizadora daquele espaço. E eu era a única, com 11 homens, eu era a única mulher. Então, assim, tinha essa questão, sempre fui muito respeitada por todos eles, mas quando a gente viajava, né, ia para o campo, eu dividia a barraca com eles, isso não era um problema, mas talvez para algumas pessoas fosse, né? Quando eu tinha que fazer xixi no meio do campo, gente, todo mundo olha para lá, porque, né, não tem banheiro, não tem nada, eu vou fazer xixi nesse cantinho aqui, e aí, né, então assim, a gente, eu muito cedo, profissionalmente, eu precisei aprender a me respeitar e a me comportar como uma mulher num espaço masculino. Né? Porque tinham coisas que eu não podia fazer, ou roupas que talvez eu não pudesse vestir, porque eu estava não só num laboratório que precisava da proteção, né, do produto químico que podia cair por causa da parte de bancada, ou até do campo, mas por outro lado, porque eu estava num espaço que era essencialmente masculino. Com o tempo o laboratório foi mudando, e quando eu terminei meu doutorado era exatamente o contrário. Tinha muito mais mulheres naquele laboratório do que tinham homens. Né? Então, foi um laboratório que foi, foi equalizando no sentido de que hoje talvez até historicamente deve ser alguma coisa mais ou menos meio a meio. Né? E isso lá nos anos de 95. Então já tem também uma estrada aí, né? Quase 30 anos de história desse laboratório. Né? Eu fui uma das alunas fundadoras do Laboratório de Ecologia Vegetal da UFRJ. E também de ocupando esses espaços, né? Depois quando viro coordenadora, né? Quando eu vou para CAPES. Né? Então, assim, é o tom que você fala, é quando às vezes a pessoa vem na tentativa de te diminuir, mesmo que ela não faça isso intencionalmente, mas chama, põe a mão no seu ombro. Você não vai chegar, ele não vai chegar com outro colega e botar a mão no ombro assim, não, professora, a senhora não está entendendo, como assim, se eu tivesse menos capacidade de compreender. E eles têm que aprender a se posicionar, né? Então, ainda que hoje essa discussão esteja posta à mesa, né, e que a gente tenha avançado em muitos momentos, lá atrás, né, há 30 anos atrás, né, 35 anos atrás, no meu caso especificamente, né, e no âmbito ali de enxergar essa trajetória que foi sendo feita, nós, mulheres, na biologia, em algumas medidas, precisamos sim aprender a ocupar esses espaços. Né? E é dizer, olha, não, a vidraria está suja, mas todo mundo vai lavar o vidro, não é porque eu sou mulher que o vidro e essa na missão minha é responsabilidade. só sua, né? Então, se o laboratório está sujo, todo mundo tem que pegar a vassourinha e varrer. Se tem que vir uma faxineira, todo mundo tem que saber e alguém tem que estar aqui responsável para estar no dia da faxineira, porque não tem que ser só eu que tem que estar aqui. Né? E são coisas que a gente nem percebe tanto. E com o tempo a gente foi observando, né? Porque às vezes a gente naturaliza algumas questões. E vai aprendendo a né? se posicionar, né? E vai aprendendo a se posicionar. Então hoje eu acho que as meninas têm muito mais capacidade de estranhamento dessa ação de nos colocar nesses locais, né? De que você limpa, você organiza, você cuida, do que nós tínhamos no passado. Né? E aí é uma coisa que eu acho que é cultural e é que a gente está avançando. Avança, um passo para trás, um passo para frente, às vezes dou para trás, dou para frente, mas a gente não pode parar. Né? E lembrando sempre de que assim, não é para criar de novo uma outra dicotomia no sentido de que agora é o nosso momento. A gente tem vez tal e qual, a gente tem competência tal e qual. Eu acho que essa que é o reforço que a gente precisa fazer constantemente. Sim. E em algum momento vocês sentiram algum preconceito relacionado ao gênero, assim, por serem mulheres, para acessar esses locais? Porque aí você está falando de quando você já tinha acessado, quando você estava no laboratório, mas, por exemplo, né, para acessar um cargo, um projeto, em alguma instituição, como é que foi isso? No meu caso, eu nunca percebi essa discriminação. Acho que sempre as oportunidades foram dadas. Eu acho que uma coisa que nós mulheres temos que sempre estar acreditando é nessa potência. Gente, se eu quero, eu vou lutar para conseguir aquilo que eu quero. Então, eu sou filha de caminhoneiro, na minha família nunca ninguém fez um curso de graduação. E eu, lá na década de 70, falei, não, eu estou numa cidade, abri um curso novo numa universidade pública, eu quero entrar. Meus pais disseram, eu só posso pagar 6 meses de cursinho, porque não temos dinheiro para mais que isso. Falei, não tem problema, eu estudava das 7 da manhã às 3 da manhã, rodava, né? Para poder fazer aquilo que eu queria. Em 6 meses de cursinho eu consegui a minha vaga na universidade pública, que foi a porta de entrada
para que eu pudesse, né, iniciar os meus estudos, me conhecer o curso e avançar na carreira mesmo. Então, eu acho que se a gente tem que deixar alguma mensagem para essas meninas, né, é isso, é acreditar que a gente pode, que a gente quer, né, e correr atrás e se dedicar. Eu acho que o comprometimento de cada um de nós, né, em rumo àquilo que a gente acredita, é o principal mola propulsora aí para que a gente chegue onde a gente deseja. Né? Sim, porque se a gente vê, né, que além, né, do sistema, da estrutura, né, patriarcal, que é fato, que existe, e isso também é um dos motivos de que muitas mulheres no passado nem tinham esse despertar, porque achava que o papel dela era só, né, cuidar da casa, casar e ter filhos. Então, a partir do momento que a gente tem esse despertar, essa oportunidade, né, no caso, né, você teve lá uma universidade que apresentou um curso novo e te despertou. Então, essas coisas chegando, se aproximando, né, das meninas hoje, e elas vendo essa oportunidade, se sentindo capazes, sendo incentivadas, também vai abrindo portas, né? Então, muito disso é real, né? Que a gente precisa incentivar as meninas para que elas queiram isso, não queiram, né, ficar só limitada ali no ambiente doméstico, mais, né? E que elas podem que muito elas mais do que isso. Que às vezes não é nem precisar desse incentivo, mas ela acreditar que dentro dela tem um potencial, tem um desejo. Então, isso vá aí, atrás, lute, né? Avance. Vença as barreiras, porque nem sempre a porta está aberta ou alguém está te estendendo a mão. Sim. Você tem que ir lá e enfrentar todos os desafios para, né, vencer essas barreiras todas. Exatamente. Sim. Eu também sou de família humilde, né? A gente morava lá no Morro da Providência, no Rio, que hoje é uma região de conflito, inclusive, na região central do Rio. Sou filha de um imigrante português, que a família inteira não tinha mais o que fazer em Portugal, não tinha dinheiro. Quando a minha avó chega no Brasil, ali na década de 40, foi a primeira vez que a minha avó viu água encanada, porque em Portugal, nos anos 40, no interior de Portugal, na região de Mangualde, não existia água encanada. Então, aí você fala assim, hoje Portugal, tá todo mundo indo para lá porque é um espetáculo, tal. E assim, no intervalo de 100 anos, né, Portugal avançou em algumas medidas e a gente não conseguiu. Então, quando minha avó chegou no Brasil, e abriu a bica na Tijuca e saiu água. Viu a água encanada. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, assim, que ela andava 5 quilômetros com roupa para poder lavar a roupa no rio e voltar. E imagina numa região que neva, né, que fazia frio, porque é na região transmontana da Serra da Estrela, que é muito frio. Então você imagina as dificuldades de uma mulher dessa com 5 filhos ter que fazer isso. Então a história do, né, o banho só dos sábados era isso, porque era no sábado que eu botava as crianças para ir no rio para ajudar a carregar a roupa e lavar a louça e juntar mais água e tomarem o banho. Porque o banho durante a semana era aquele banho, né, de tcheco, assim, basiquinho, porque não tinha água para gastar. Então, isso da família do meu pai. A família da minha mãe também não é muito distinta disso, né? Com pessoas que fugiram da guerra, que vieram para o Brasil para poder tentar, né, da Primeira Guerra Mundial, para poder tentar aqui se posicionar. Então, não tem muitas pessoas com hoje, né, olhar para os meus primos e tal, mas não tem muitas pessoas assim. Eu sou a segunda doutora da família, sendo que uma delas é o meu tio, que foi o primeiro doutor que entrou na UERJ, porque conseguiu uma bolsa, porque foi fazer um percurso, mas era um homem. Então, assim, todas as apostas da minha família foram feitas no meu tio, porque ele era o único homem de 5 filhos, né? E aí as minhas tias e a minha mãe e a minha avó ajudaram ele a se formar, né? E aí depois disso vem eu nessa trajetória. Infelizmente, diferente da Rosana, eu já passei sim por situações mais constrangedoras, né? Mas ter certeza de que eu me respeitava e do que eu queria foi muito importante. Até para poder dar a volta por cima. Porque já houve momentos, né, na minha vida, né, até assim, dentro da própria CAPES, de ouvir, mas você pode estar aqui, você vai participar dessa consultoria, você vai integrar, tá? O seu marido permite isso, porque você vai ter que ficar muito tempo fora de casa, e quem vai cuidar da sua casa e da sua família, por exemplo? Né? E isso, gente, tem 6, 7 anos, não foi isso é muito recorrente. Né? Não é de 20 anos atrás quando eu estava, né? Então, assim, mas você tem uma filha pequena, você vai pegar uma situação dessa, você vai fazer tantas viagens assim, porque quem vai cuidar da sua filha? É o pai. Né? Ela tem outras pessoas da família, existe uma escola que pode acolhê-la, né? Então, assim, felizmente eu hoje tenho uma rede de apoio, né? E
falei para a Rosana, que eu estava pensando sobre isso. Na época que eu fui coordenadora na CAPES, lá em 2013, a Valentina era pequena, e por isso dizer que eu sou mãe da Valentina nesse processo é importante, porque a Valentina na escola dela tinha uma lista com 10 pessoas que podiam pegar a Valentina na escola. Porque se o avião atrasasse, porque se o engarrafamento da Dutra acontecesse, porque se o A não pudesse pegar, tinha o B, tinha o C, tinha o D, tinha o E, assim, eu tinha que ter possibilidades. A importância da rede de apoio. Para poder fazer isso funcionar. E claro que mais de uma vez eu pensei, por que você está fazendo isso? Você tem uma criança pequena para criar, por que você inventou? Por que você não desacelera? E aí, ao mesmo tempo que eu às vezes pensava nisso tudinho, por outro lado eu olhava para minha avó e para minha mãe, que não tiveram essas oportunidades e que batalharam para eu estar ali. Então não era a hora de eu esmorecer por uma coisa tão pequena, sabe? No sentido de que essa fase passa e você tem infraestrutura, né? Você tem rede de apoio, então vamos lá. Né? E a rede de apoio nem sempre é da família, às vezes são os amigos, são os vizinhos, são os colegas. Então, assim, é ter essa acreditar que você quer, foi o que a Rosana falou. Acredite no seu potencial. Perceba-se, projete-se ali. Não é fácil, nunca foi, não vai ser de primeira muitas vezes. Mas assim, se dê a oportunidade de se sonhar e de alcançar esse caminho. Seja esse caminho qual for. Eu não quero fazer a faculdade, eu quero fazer um curso técnico. Faça. Eu acho que eu sou burra, que eu não tenho cara de ser cientista. Gente, eu tenho cara de cientista. Não sei o que ter cara de cientista. Porque os alunos falam isso, né? Falam, eu acho que isso aí é muito difícil. Eu acho que eu não consigo. E eu cozinho, e eu cuido da casa, eu faço roupa, e eu bordo, e eu faço um monte de coisa, entendeu? Então, assim, o que é ser um cientista? O que é ter cara de cientista? Eu não sei. Eu diria que se vocês vissem eu e Rosana conversando ali, nenhuma das duas tem cara de cientista. Como o senhor quer ter cara de cientista? Mas são, né, cientistas com uma carreira, né, consolidada, né, com muitos trabalhos, com certeza com muitas vidas transformadas, né, que passou aí através, né, como alunos, tendo vocês como professoras, né, e sim, a cara de cientista a cara de quem vai lá e faz. De quem vai lá e faz, isso, exatamente, de quem quer fazer. É a cara de todo mundo, né? Todo mundo pode ser cientista. Exatamente. Né? Mas a gente não pode, né, deixar de reconhecer que para mães cientistas o trabalho é dobrado, porque tem que administrar, né, Rosana? Também toda essa questão que a Gisele falou você também tem filhos? Sim, filhas? Duas filhas, e quando fui para a Unifesp, numa distância de São Carlos a Santos, são 4h30 de carro direto, 7 de ônibus. E eu fazia isso toda semana, deixando a casa toda estruturada para que eu pudesse ir trabalhar e saber que a família estava ali com meu esposo, com os filhos se organizando para poder ficar. Mas eu tinha feito uma grande formação, né, já de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Estávamos num Brasil onde não havia-se uma vaga aberta para as universidades públicas, né? Os cursos estavam muito estacionados. E quando a gente teve a abertura, né, a expansão das universidades públicas federais, Santos foi o primeiro campus de expansão. E aí abriu-se as vagas, falei, é a oportunidade de eu concorrer. E também a mesma coisa, né? Vou ou não vou, estando numa distância de praticamente 400 quilômetros? Meu marido falou, você estudou a vida inteira? Tente. É a hora. É a hora. Né? Mas não foi fácil. A gente teve alguns momentos que eu falava, o que eu estou fazendo aqui, né, com toda a vida acontecendo lá? Mas foi um processo. Hoje eu estou aposentada, continuo trabalhando demais, mas valeu muito enquanto experiência, enquanto, né, oportunidade de estar numa universidade, de ter um protagonismo na criação de cursos, na implantação, no gerenciamento, na gestão. Né? Então, passei por vários cargos de gestão ali na Unifesp. Eu falo, e ali foi por mérito, porque eu não conhecia ninguém, foi por aquilo que eu tinha investido na minha carreira. Né? E acho que formamos mulheres melhores, porque você também tem 2 filhas, né? Isso, e assim, elas também se percebem agora. Então, eu acho que quando a gente, né, como mães e profissionais, nos investimos, né, de que eu não vou ser menos, nem vou me desacelerar, né, no sentido de desacelerar, você pode até desacelerar, mas de que eu não vou interromper porque você nasceu, eu estou também dando um recado para ela de que ela também pode, de que ela também tem direito, e que ela tem essa possibilidade, que ela não precisa fazer uma escolha. Ou eu sou profissional, ou eu sou mãe, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Né? Então, assim, se ela quiser ser cientista, que cientista eu posso ser. Né? Não é só a biologia, não é só a química, mas tem as ciências políticas, tem as ciências sociais, né? E, enfim, tem toda uma infinidade de possibilidades
que existem hoje, né? E aí, assim, de novo, né? Se a gente tivesse que ter uma cara de cientista, tirando o meu descabelamento e do Einstein, porque a gente é super parecido nisso. Nem tá descabelada Mas eu tô bem hoje, penteadinha, tá super produzida, né? estão super produzidas hoje. Mas é isso, né? Assim, é tirar esse estigma também de que você só pode ser cientista se você for maluco, se você for um ponto fora da curva, se você for que você só vai viver para isso, você não vai ter vida. Que eu sou antissocial, que eu não consigo, É. né? Não é nada disso, gente. A gente consegue fazer de tudo um pouco, né? Faço tudo maravilhosamente bem? Certamente não. Tenho a certeza disso, certamente não. Mas eu faço com a intenção de fazer da melhor maneira possível, e quando eu faço, eu me envolvo e me dou da melhor maneira que eu posso, né? Então eu estou investida daquilo. E eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa compreender, e não é uma característica só feminina, né? Mas eu acho que mulheres que precisam batalhar para estar ali, eu acho que elas acabam assumindo isso melhor, né? Por causa da questão, ainda mais as mulheres que têm filhos, né, têm família, eu acho que esse peso de administrar o lar ainda está muito sobre, né, os ombros da mulher. Ainda é algo que em alguma situação ou outra é diferenciado, mas isso ainda pesa mais, né, para a mulher que também está atuante, né, no mercado de trabalho. Esse diferencial ainda é real, mas a gente espera, né, que os homens, né, se estejam acompanhando, se solidarizem e vejam que eles são tão pais quanto as mulheres são mães e eles têm a mesma responsabilidade, passem a assumir, né, a sua parte no cuidado da casa, no cuidado com o filho. É assim, se alguém diz isso assim, só vai lançar a gente mais pra frente. Às vezes eu digo assim, mas você tem sorte do seu marido, entender assim, não é sorte, né? Ela não teve sorte de ter esse marido. Eles assumem porque você dá espaço para eles assumirem, e se não assumirem, eu vou fazer independente de você ou não. Então não é uma questão de sorte. Não. É exatamente de dar espaço, de conversar, disso tudinho, né? Então, assim, porque o meu marido já cansou de ouvir mais de uma vez: ah, mas você é mandado pela sua esposa. Ah, sua esposa faz o que ela bem entende, ela não fica nem em casa. Você não tem medo de uma esposa que viaja o tempo inteiro? Ele falou: não, gente, porque eu confio nela primeiro como pessoa. E ela é uma profissional competente. Então, antes de qualquer coisa, né, se eu tenho direito, ela também tem. E aí é isso. Né? A gente tenta só não bater as agendas de viagem para não deixar a casa totalmente abandonada. Mas tirando isso, eu não preciso negociar dentro de casa. Mas é uma pergunta que não fazem para os homens quando eles estão viajando. Né? Mas você vai ficar uma semana, mas a sua esposa deixa? Pois é, não, né? Porque para ele o direito está dado. Para mim tem que ser conquistado. Você está viajando, quem está cuidando do seu filho? Pois é, exatamente. Quem está tomando cardápio? Quem que pensou o cardápio? Eu odeio cardápio, gente. Estamos caminhando para o final, né? Tem uma pergunta final. Eu vou mudar a pergunta para a Rosana, porque ela já respondeu aqui no meio da conversa, e depois passo a pergunta para a Gisele, mas é a mesma pergunta para as duas. A Rosana, né, já deu aqui como referência de mulher, né, na área, a Nise de Silveira, e aí eu vou mudar sua pergunta então, que seria essa pergunta: se você tem alguém, além da Nise, que você tem como referência dentro da sua área de atuação? Acho que no Brasil hoje a gente tem várias mulheres referência, né, na área médica. A gente tem aí na genética, né, Maiana, desculpa lembrar agora, da USP, que gerencia aí a questão do genoma, da genética, dos cromossomos. Então, acho que tem outras também, neurologistas. A Jaqueline, né, que agora esteve atuando na questão do DNA, da Covid. Então, assim, acho que a gente tem algumas mulheres que já são também muito reconhecidas e outras despontando. Então, acho que a gente tem que abrir os olhos mesmo para essas mulheres e acreditar que não é só porque é mulher ou só porque é homem, mas assim, pessoas que acreditam que a ciência possa ser construída, né, desenvolvida e transformada aí ao longo dos tempos. É Maiara Zatz? Isso mesmo. Mas, além de você ver essas mulheres como referências, você também se enxerga como uma referência? Porque agora que a gente está se conhecendo mais aqui, a gente olha para vocês e vocês são referências. Eu acho que quando a gente acaba sendo pra gente também e por todas as pessoas olhando que assim, você fala: será que eu sou referência? Quando é que a gente começa a perceber isso? Quando você começa a encontrar os seus alunos, né, ou as mães das crianças,
por onde eu comecei, eles falam, nossa, eu lembro de tudo que você falava, até hoje eu lembro de você. Isso faz o quê? 40 anos para mais, 25, 30. Então, assim, é muito gratificante se encontrar com ex-alunos, eles falam, nossa, eu lembro do jeito que você sentava, que você pegava os bebês, que você avaliava, o jeito que você ensinava, gente. Quer dizer, isso é ensino, né? O outro só... Quer dizer, eu só posso dizer que realmente eu ensinei quando o outro aprendeu. E se ela me relata isso tantos anos depois, é porque houve uma aprendizagem potente e porque eu fui uma referência na vida dele. Verdade. Gente, eu vou dizer que assim, nunca tinha parado para pensar em nada disso, dessas mulheres, de ciências e nada disso, né? Enfim, porque eu estava tão dando conta do que eu precisava fazer para vencer as etapas, as barreiras, e isso não era algo que estava posto para a gente discutir, né? Não estava em debate, né? Não estava, né? Ainda que, né, na biologia a gente tenha tido nomes importantes no Brasil, na botânica, a doutora Graziella Barroso, né, a Johanna, pensando a questão das bactérias, né, de nitrogênio, de fixação de nitrogênio nas leguminosas, né? Então, e fora do Brasil a gente também tinha outras mulheres importantes. Mas eu vou dizer que, para mim, a minha referência sempre foram as mulheres da minha casa. Uhum. Né? Porque eu sou de uma família basicamente feminina. São muitas mulheres, são poucos homens. Né? Então, a minha avó tinha um irmão, teve 5 filhos, só com um homem. Dos 9 netos, são só 2 homens e 7 mulheres. Então, é uma família extremamente matriarcal, com mulheres que tiveram... E assim, infelizmente, tanto a minha avó quanto a minha mãe ficaram vivas muito cedo, com 42 anos cada um. Né? Ainda bem que eu já passei dos 42, a André está livre. Mas que ficaram vivas muito cedo. Então e a minha bisavó também ficou viúva muito cedo, né? Mais cedo ainda, porque ela se casou aos 12 anos. Aos 15 ela já era viúva com um filho. Teve que se casar de novo, porque como que você fica viúva com 15 anos de idade? Isso não vai dar certo, né? Você não vai ser uma mulher respeitada. Coitada, foi obrigada a casar aos 12, com 15 viúva. Nossa. Então foi obrigada a casar de novo com 16 anos com um homem que era 20 anos mais velho com ela, que é no caso, o pai da minha avó. E que depois ela ficou viúva aos 22 anos de idade. Ela falou, chega, não caso mais. Porque aí ela tinha mais de 21 anos e podia dizer, eu sou viúva 2 vezes, mãe, eu não quero me casar mais. Mas olha, isso não tem 200 anos, né? Isso foi ali em 1930, 1920, né? Tem um século essa história, né? E essas mulheres foram mulheres que arregaçaram as mangas e que todos os dias trabalharam e que construíram casa e que botavam comida dentro de casa e que, que viraram noite e que trabalhavam também pela comunidade onde elas viviam, que era ali no Morro da Providência. Então, para mim, o meu fôlego sempre foi o de olhar para essas mulheres e falar, gente, eu não tenho nenhum direito de sentar, eu que já tenho hoje um teto na minha cabeça, minimamente, né, que consigo chegar numa universidade sem precisar trabalhar, porque eu tive esse privilégio. Eu acho que é importante a gente reconhecer os privilégios da gente também. Eu tive o privilégio de poder estudar numa instituição pública, gratuita, que foi a UFRJ, em um curso que era diurno, que é um curso que não é para qualquer pessoa, porque você então não pode trabalhar. E eu tive a condição de ter mulheres que trabalhavam loucamente para eu poder ter a passagem de sair de São Gonçalo, chegar lá na Ilha do Fundão, passar o dia inteiro, levava a marmita, até eu conseguir uma bolsa de iniciação científica, que na época, sei lá, era, não sei nem que real que era, não sei nem se era real, se duvidar ainda era cruzeiro, mas que correram atrás, entendeu? E que diziam assim, o que eu posso passar para você é educação, porque isso ninguém vai tirar de você. Né? Um monte de outras coisas podem te tirar, mas a educação, o conhecimento, essa oportunidade, isso ninguém vai tirar de vocês e é isso que eu estou ofertando para vocês, né? É que elas ofertaram para a gente. Então, para mim, o fôlego sempre foram essas mulheres. Então, quando eu descobri, depois que as mulheres não tinham tanto espaço em tantos lugares, foi uma surpresa nesse sentido, de como assim, se na minha vida, se não fossem elas, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, para mim, o fôlego de mulheres, assim, quem foi que me empurrou para frente, quem eram as minhas referências, eram as próprias mulheres da minha família, né? As moças. Isso aí. Então, acho que é isso, né? Independente da profissão, independente, né, do lugar que mora, acho que é esse o recado, né? Que as mulheres, as meninas
que vão se tornar mulheres sejam as protagonistas das suas próprias histórias. Né? Exatamente. Isso aí. E que contem, né, com os outros. E que né? contem, sim. Né? Porque assim, mas eu tenho dificuldade, às vezes, mas eu tenho um filho pequeno e eu não vou conseguir, mas às vezes a vizinha, ou um amigo, ou uma amiga. O próprio né? companheiro, marido, né? Se né? tiver, algumas que quem tem, né? Quem tem, né? Então, assim, deixa, né, participar, né? Deixa integrar, divide, né? Aceita, né? Acolhe. Ter uma rede de apoio é essencial. Exatamente, porque eu acho que isso é importante pra gente. Né? E a gente vai criando novas e melhores futuras gerações, porque meninos que são criados por mulheres que dão esse espaço também são homens que, né, que se espera, que se pretende, em geral são mais responsivos, né, com o trabalho da mulher, e respeitosos. Né, isso tudo. Muito acho bom. Que é um trabalho coletivo. Maravilhosas, gente. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, né, de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida. Pois é. Nós que agradecemos por vocês compartilharem esses momentos aí. Estamos muito felizes. Obrigada. Obrigada. Valeu, obrigada. Meninas, Rafael. não desistam. Venham estudar. Seja ciências ou não, estudem. Né? Se sintam pertencentes né? A esse espaço. Acho que é isso. Isso aí. Muito bom. Valeu, gente.